Olá, pessoal, nós vamos entrar no ar agora. Boa noite, comunidade da Filadélfia e região. Mais um programa aqui da Sororidade em Alta com Mônica Flowers e Flaviane Repkin, é isso? É isso mesmo. Boa noite. Tudo bem, amiga? Como você está? Eu estou bem. Estamos distantes hoje fisicamente. Hoje não teve jeito, né? Não teve como ir para o estúdio, mas não tem problema. Sim. E hoje a nossa convidada especial, olha só, hein? Da onde que é? Do Sul! É isso aí. Para você que está nos assistindo aí, nós temos a convidada especial, a doutora Débora Dalla-Brida. Olha que chique! Isso. Esse sobrenome é único. Boa noite, doutora! Tudo bem? Boa noite, meninas. Tudo ótimo. E vocês? Boa noite, Débora. Bem também, graças a Deus. Gente, olha só que interessante. A doutora Débora, ela é médica, né? Claro, palestrante, fundadora de um método Diamond, é isso? Diamond Door. É isso, doutora? Não, na verdade, é Diamandor, porque é do francês. Mas correr, diamante e é isso. O diamante segredo. E escritora, né? Oi? E escritora, né? Além de médica, palestrante, é uma escritora. E acabou aí de lançar o livro, né? O Segredo do Diamante Dourado. Inclusive, a gente já recebeu, eu e a Flávia, aí o e-book. E eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse, falasse do seu livro. Por favor. E vamos compartilhar para vocês que estão aí. Hoje o papo vai ser bem interessante, né, Flávia? O que nós vamos falar? Ótimo. Acho que conversar nesse Setembro Amarelo sobre qualquer tema que venha nos acrescentar, que venha nos iluminar para passar por essa questão do suicídio, da depressão, temas tão fortes e tão intensos, né, para cada um de nós. Nada melhor, então, do que ter uma médica aqui conosco, que vai trabalhar neurolinguística, ou seja, entre outros temas e com a explicação dela, né, porque eu creio que ela vai falar muito bem sobre isso, com conhecimento de causa, ela vai nos falar como tratar esses sentimentos com o nosso cérebro, como nós também temos o poder, né, de movimentar a nossa vida para o bem e para o bom. Eu acho um tema incrível, estou muito feliz com a participação de todos vocês e muito prazer em tê-la aqui hoje, doutora Débora. Por favor, fale um pouquinho para nós sobre o seu trabalho. É isso aí. Agora é com você. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada. É um privilégio inenarrável estar aqui com vocês. E gratidão mesmo. Esse mês de setembro simboliza a questão da saúde mental, então eu achei assim, bem interessante e oportuno a gente abordar mais temas de saúde mental, né? Hoje nós vivemos uma situação tão delicada com essa pandemia que se instalou, produzida por um vírus, quando, na verdade, nós vivemos uma pandemia de saúde mental há muitas décadas e de uma certa forma, a sociedade ela tem um pouco de eu acho que um preconceito ou uma resistência de abordar a fundo a questão da depressão. Então, eu queria fazer essa analogia com o coronavírus, porque hoje o mundo inteiro está correndo atrás de uma vacina para combater um vírus tão, tão perigoso, tão letal, mas quanto tempo a gente está aí também correndo atrás de tratamentos e se faz pouca, eu acredito que se faz pouca prevenção por temas de saúde mental. Nós próprios médicos medicalizamos muito a depressão. No geral, sintomas de tristeza, a nossa tendência é prescrever alguma coisa para amenizar. E a ideia hoje é justamente falar que existem ferramentas, existem técnicas, existem coisas simples
que a gente pode prevenir a depressão. E a depressão não só é um mal do século, como a própria Organização Mundial da Saúde abordou, um estudo que foi feito de 2005 a 2015, que naquele período havia aumentado em torno de 20% os quadros de depressão no mundo. Estima-se que mais ou menos hoje nós estamos com 300 e poucos milhões, 322 milhões de pessoas com depressão no mundo. E como a gente pode pensar que nós estamos sentados não pensando numa abordagem mais profunda desse tema? Então, eu queria assim, compartilhar nessa live uma experiência de consultório, do que a gente pega no consultório quando o paciente vem, porque se você colocar no Google, ali o Google descreve todos os sinais e sintomas da depressão, e a própria pessoa pode fazer um checklist se ela está ou não com depressão, se ela tem um transtorno depressivo maior, um transtorno depressivo menor. Mas compartilhar a experiência de como é que chegam os quadros de depressão, normalmente as pessoas nem sabem que elas estão com depressão. Aquela pessoa que chega muitas vezes com uma tristeza prolongada, uma tristeza crônica, sem muito ânimo, na verdade desesperançosa. Esse é a principal queixa quando eu pego um consultório um paciente que vem com a queixa de desesperança. Ele perdeu a credibilidade, ele perdeu a crença no futuro, um desânimo, uma falta de interesse pelas atividades que antes ele fazia com mais vontade, com mais interesse. De repente ele perde aquele interesse. E agora na pandemia é interessante que, além de ter crescido muito as queixas e a vinda de pacientes procurando ajuda, é interessante como as crianças também estão sendo afetadas, e não se fala muito sobre isso, sobre a depressão infantil, e um tema tão importante, e quanto mais a gente falar sobre isso, mais fácil vai ser a vacina que nós podemos criar para a depressão. Não uma vacina produzida num laboratório, mas uma vacina com métodos preventivos que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. A depressão é nada mais, nada menos do que um descompasso, um desequilíbrio de fatores entre padrões de pensamentos e hábitos, que descompensa. E quando a gente vamos um pouco para o espiritual, o ser humano, ele por si só, a essência dele é divina, porque, como reza a lenda, nós somos imagem e semelhança do Criador. Portanto, a nossa essência é para ser perfeita, é para ser saúde, não doença. Portanto, se há uma doença, seja ela da saúde mental, depressão ou da doença orgânica, é porque o corpo está gritando e querendo dizer que há algo errado, e a gente precisa parar para avaliar o que está de errado. Quando a doença vem, doença não é privilégio ou castigo, né? Porque as pessoas têm sorte de não adoecerem, ou outras pessoas são castigadas por adoecerem. A doença é uma escolha. Por quê? Porque são as nossas atitudes, os nossos hábitos, as nossas decisões, desde alimentação, desde atividade física, desde sono, e especialmente dos nossos pensamentos, que vai nos levar a um estado de doença ou não. Então, me enrolei um pouco, me estendi um pouco. Não, eu estava aqui. Está perfeito. Sim, acompanhando e imaginando isso agora, todos nós aqui, pelo menos trabalhando de casa, né? Eu trabalho com escola, então contato com a criança, com essa mudança da rotina, a mudança da rotina para os pais, a readequação a essa nova rotina, todas essas questões,
acrescentando o fato de estar em um país diferente, onde tirou todas as suas bases, aquela sua segurança, né, de tudo que te é conhecido, que te faz tranquilo, a pandemia, ela deu essa chacoalhada, né? Então, é importante mesmo essa sua fala sobre a depressão infantil, porque ainda temos, sim, esse preconceito de que depressão pode ser uma frescura. Ah, é você que não quer levantar da cama. Exato. Você tem de tudo, por que você não faz tal coisa agora, né? E aí a gente vive um momento agora, né, uma pandemia mundial, em que essa situação, essa doença, essa falta de alguma substância no seu cérebro que vai fazer com que você se movimente, né? Essa falta dessa substância que pode ir tanto de um treinamento, que eu sei que a senhora vai falar conosco, um treinamento seu de modificar na sua rotina diária, quanto também a medicação. É importante que nós, enquanto aprendizes, né? Eu, você, Mônica e a doutora aprendendo com seus pacientes também, todos que nos ouvem hoje, consigam abrir os olhos para essa questão, né? A importância do ouvir, do perceber a diferença do que está acontecendo na rotina dessas crianças, desses pais, né? E importante respeitar essa modificação também quando a gente pensa qual foi o tipo de criação que um pai e uma mãe teve, qual é o tipo de criação que esse filho está tendo, tentar trazer isso para o ano 2020. Porque provavelmente esse pai e essa mãe que eu me refiro agora não tenham vivido uma pandemia também antes. Então, ele não sabe como os pais deles teriam reagido aos sintomas que eles trazem agora, né? Então, é importante a gente se recolocar e se posicionar no ano de 2020, no que a gente está vivendo e no todo o histórico, em todo o conteúdo que a doutora está falando conosco hoje, para que a gente possa, a partir desses 50 minutos aqui, deslanchar algo maravilhoso, ajudando o próximo, fazendo esse papel aí que é de dar a mão e seguir juntos do nosso programa, né? Muito obrigada. Desde já. Doutora, eu queria aproveitar, são alguns fatores que a gente sempre fala de jovens, né? Duas coisas que estão acontecendo, as aulas voltaram, por exemplo, online, e eu contei numa live que eu fiz num outro lugar, eu vi o meu filho das 9 até as 3 da tarde, com intervalo acho que de 30 minutos ou 40, direto no computador. Eu olhei aquilo, falei, nossa senhora, não é brincadeira. Para mim, tipo, se eu passar 10 horas no computador, é até fácil, mas eu saio, volto, a gente sai, volta. Mas ele falava, não, eu tenho que ficar aqui. E escrevia, e estudava, muito comprometido. Agora, olha só. Aí nós temos um outro lado, que a gente também fala das crianças que ficam muito no celular, na tecnologia, dentro de casa. Então, olha só, como que a gente desmistifica isso? Porque é era da tecnologia, eles aguentam esse bate, ao mesmo tempo que está sendo bom porque está estudando, mas acaba também sendo prejudicial por outro lado, eles acabam ficando só em coisas de tecnologia. E o que tem aí fora? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, né, lógico, quantas crianças não estão em depressão? Não é só por causa da escola, não é pela situação. E será também que a geração, como que vai ser lá esses adultos? Qual a influência que isso pode ter amanhã depois, falando de ansiedade, falando de depressão, num contexto geral? Essa pergunta é realmente para me massacrar, né? Porque não, sabe por quê? Há uns 15 dias eu recebi um paciente de mais idade com um filho adolescente e olha o motivo da consulta. Eu preciso de um remédio para o meu filho sair do celular. Ai, prescreve para mim, doutora. O que eu faço? Foi mais ou menos o que você fez comigo agora. E aí? Eu vivo isso. E nós que estamos, a medicina ocidental, ela é muito, na verdade, ela é ruim nesse aspecto. Quando a gente já está no automático para
fazer a receita e aí você olha e pensa, peraí, o que isso vai representar? Será que isso não é um sinal, por um momento, os pais pararam um pouco para ver algo que já existia? Talvez está exacerbado pelo confinamento, mas já vinha, né? Talvez era o momento de parar mesmo, a família parar e ver o que está acontecendo. E às vezes não é só o adolescente. Às vezes o próprio adulto, nessa pandemia, se deu conta do quanto ele está vivendo uma vida virtual e esquecendo, talvez, né, de uma vida física, espiritual. E realmente essa pergunta é assim, que medicamento? O que eu fiz? Eu fiz uma receita do tipo horário para ele dormir, horário para ele acordar. Praticamente eu tentei reorganizar o dia a dia desse adolescente. Reeducar a vida da criança. Aí o pai me disse, não, mas eu sou idoso, eu sou paciente de risco, até eu só vim hoje porque realmente eu precisava resolver esse problema. Então eu não posso aí caminhar nem pedalar com meu filho. Bom, então vocês vão encontrar uma música bem legal que vocês gostam, aí botam um axé, era até um paciente da Bahia, e vocês vão dançar juntos 20 minutos por dia. Quem sabe mais 20 fazendo alguma atividade. Aliás, e quando eu disse, quem sabe vocês não levem o celular à mesa na hora das refeições, o adolescente disse para o pai, mas o meu pai está sempre no celular enquanto almoça. Então, às vezes é mais sistêmico, focal no filho, no adolescente, e é algo que, né, é o momento da gente reavaliar. Essa reavaliação ela é extremamente importante. Logicamente que eu vou focar muito na questão escolar, porque é o meu trabalho, né, no dia a dia, mas é difícil para mim, enquanto aconselhamento bilíngue, falar para os pais, você tem que cuidar da rotina do seu filho, porque cada um conhece a sua própria rotina. Mas, ouvindo a sua fala agora, é muito nítido o que eu vejo nos pais, né? Todos estão entranhados numa rotina que talvez não seja tão saudável e que exista uma cobrança muito acerbada de uma coisa, mas muito rala de outra. Então, esse filho, ele tem a responsabilidade dos horários e esse pai tem a responsabilidade do exemplo, né? E é difícil, eu sei que é difícil refazer isso quando estávamos tão frouxos, porque é assim que eu visualizo, né? Muitos pais, eu sei que não, que já tem uma rotina, mas muitos não, outros tantos não. E é muito clara essa sua fala, doutora, porque é necessário, é imprescindível que eles o façam agora, né? Inclusive, no livro dela, eu estava analisando aqui, eu li vários tópicos. Você é responsável pela sua realidade, tá? Para vocês que estão chegando agora, aí a doutora Débora Dalabrida, lá do Sul, nós estamos falando sobre ansiedade e depressão, e nesse tema vai englobar outras coisas. Você que está participando, compartilha. Quer fazer alguma pergunta, pode colocar aqui que a doutora vai estar respondendo. Inclusive, eu estou vendo aqui que tem psicólogas nos assistindo. Um beijo para todas vocês, amigos. E olha só, ela acabou de lançar um livro, O Segredo do Diamante Dourado. E justamente analisando aqui alguns tópicos do livro dela, bem logo no começo, tá, gente? Depois a gente vai deixar o contato da doutora, quem quiser o e-book dela, você vai encontrar no Amazon e algumas lojas que a gente vai colocar aí. Mas achei bem interessante porque logo nos primeiros capítulos ela fala sobre a realidade. Eu sei que tem toda uma história, mas realmente nós somos responsáveis pela nossa realidade. Fala um pouco sobre isso, doutora. Tá ouvindo? Eu acho que sim, tá cortando um pouquinho, mas tô ouvindo. Uhum. Eu acho que é bem oportuno quando a gente fala do livro, eu falar que assim, é um livro muito fácil de ler. A ideia foi realmente fazer um GPS da mente humana acessível de compreensão,
para todas as faixas etárias, para todas as religiões, não há... é uma filosofia de vida, e ele nasceu nas minhas noites, eu passava acordada, e não faz tanto tempo, foi o ano passado, quando eu estava experimentando uma sensação, experimentando algo inédito na minha vida, e que tinha tudo para me levar para uma depressão. Eu não tenho filhos, mas eu tive uma filha espiritual, que era a minha sobrinha. A minha sobrinha, ela nasceu com uma síndrome e precisava fazer muitas cirurgias de face, porque ela tinha uma paralisia facial, não conseguia rir. Mas ela me disse, eu acho que no olhar, ela me disse em 6 anos muito mais do que, sei lá. Então ela era puro amor, e ela era minha filha do coração. E de repente ela foi para uma cirurgia e não voltou. E então eu passei a experimentar a sensação mais amarga da realidade. Aquilo que o livro fala, qual é o sabor da sua realidade. Eu acho que todos nós vivemos fases com diferentes sabores, né? Você vai fazer um inventário na tua vida e pensar, ano tal, como foi o sabor daquele ano na minha vida? 1996. Onde que eu estava? O que eu estava fazendo? Quais eram os meus sonhos? Que sabor eu vivenciei? É interessante nós fazermos um inventário. Eu faço muito inventário. Eu vou para o chuveiro e faço um inventário de tudo. Eu estou sempre fazendo inventários da minha vida. E nesse momento eu passei a viver um sentimento absurdo, não tem como descrever. São momentos que parece que você perde o chão. Então eu resolvi, eu trabalhando, atendi uma paciente idosa e ela me relatou, olha, eu estou muito mal, eu preciso renovar as minhas receitas, eu tenho depressão há 20 anos, depois que eu perdi meu filho, eu nunca mais consegui ser a mesma pessoa, eu choro todos os dias, eu nunca mais tive interesse por nada, eu não saí de casa. Mas isso antes dela me dizer que eram 20 anos, eu perguntei, bom, e quanto tempo faz? Ela, não, faz 20 anos. E eu coloco o prato de comida dele todos os dias na mesa. E corto a salada de tomate, o tomate exatamente na grossura do tomate que ele gostava, um tomate bem fininho. Eu falei, não acredito, isso faz 20 anos. E ela estava medicada. Ela, sim, 20 anos. Então, eu fui com aquilo, voltei para casa, no carro eu vim pensando, será que eu vou ficar 20 anos experimentando aquela sensação de que não existia mais vida, que nada mais teria graça, porque na verdade a felicidade ela encurta quando a gente perde alguém muito querido, né? Ela não fica, o teto da felicidade dá uma diminuída, parece que nunca mais é a mesma coisa. E eu perdi o sabor pelo resto, nada mais tinha um sabor de alegria. Mas tudo bem, eram meses, né? Mas eu resolvi, então, escrever um livro, porque poderiam ser meses, mas poderiam ser 20 anos. Então, eu comecei a rabiscar e fazer esse livro, que seria um GPS da mente humana. Como é que eu poderia ajudar as pessoas a se conhecerem melhor? E aí, numa dessas noites, eu tive um sonho e sonhei que eu havia descoberto um diamante, e quando eu cheguei perto, ele era de cor bem dourada, porque os diamantes eles têm várias cores. E ele parecia glândula pineal, né? Depois, em outro momento, eu explico melhor. Então, por isso que ficou o nome do livro, e a ideia era que dentro de nós mesmos estão todas as respostas da vida. É tudo. Quando há uma doença, dentro de nós que nós temos que encontrar o que não está legal, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que evoluir, onde está o caminho para acertar. Quando algo não vai bem financeiramente, é o momento de parar e buscar as respostas dentro de nós. Não é fora. Nada na vida se resolve de fora para dentro. Tudo é de dentro para fora. Vocês aí nos Estados Unidos, como todo americano, nós vivemos também essa cultura americanizada. Ficar num
nunca parar, é produzir, produzir, produzir e parar para quê? Né? Na verdade, a resposta de qualquer coisa não é externa, é interna. E são momentos como um luto ou como uma pandemia que a gente para reavaliar determinadas situações. E talvez essa pandemia veio para nos ajudar nisso, a olhar para dentro e descobrir os nossos verdadeiros tesouros, né? Eu acredito muito nisso, né? Cada um de nós exerce uma fé, né? Eu exerço também dessa fé cristã. Então, eu acredito que não há o que caia sobre a terra que não seja planejado para isso, né? Uma razão de ser, né? Exatamente. E eu acredito que por tudo que já vínhamos lendo a respeito do meio ambiente, a respeito das cargas, a respeito da água, das geleiras, a respeito das florestas, eu acredito que o camada do ozônio precisava de uma pausa e de alguma maneira, né, o universo ele conspira para que a gente conquiste as nossas necessidades, né? Então, a gente pode ir muito além falando de espiritualidade aqui, mas não é o contexto nesse momento. Porém, eu acho especial que as pessoas também parem para pensar qual seria a razão da gente estar vivendo uma pandemia, fazendo tantas modificações na nossa vida. Não acho importante, aliás, não acho agradável quando alguém pensa que a gente está sendo castigado. Não existe castigos. O Deus que eu acredito não faria isso, um castigo, em que na minha casa ninguém está sendo contagiado, mas que na minha prima faleceu por Covid, então ela merecia menos a vida do que eu, entendeu? Então, eu não gosto dessa ideia, mas respeito quem tem, porém não gosto. Mas eu sinto que todo o universo, ele trabalha, a gente não está só, né, no universo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar como num todo, o nosso vizinho faz parte disso também. E assim como a gente, quando procura um ancestral para a gente fazer a nossa cidadania de um outro país, quantos primos temos perdidos? Quantos primos você tem perdido lá na Itália, doutora? Eu também tenho vários. Somos todos parentes de uma maneira ou de outra, não é? Somos todos família. Então, acho importante que a gente faça essa releitura também, para abrir o nosso pensamento para a conscientização de que somos um todo e não existe um castigo acontecendo aqui. Existe uma oportunidade de redireção, de recuidar, de repensar, né? Acho isso muito bacana. Isso que você acabou de fazer foi um salto de consciência. Obrigada. Isso é vida. Salto de consciência, é isso aí. Que bom. Consciência depende do todo. Sim, eu tenho muito isso comigo, até aquela coisinha mínima de trazer o meu lixinho na bolsa para casa, meu papel da bala, o recibinho no papel e na bolsa, depois gruda tudo na bolsa. O recibinho do estacionamento, né? Que agora até eu comecei a não pegar quando não é necessário. Porque quando a gente fala que vai jogar o lixo fora, não tem o lado de fora, gente. Já pararam para pensar o planeta? É dentro. É dentro que joga. Então, quanto mais eu gero, mais eu consumo, mais eu gero de lixo, é aqui dentro, é em algum lugar que eu estou jogando, né? Verdade. Então, eu tento essa consciência diária, logicamente, que eu tenho milhares de falhas, né? Mas se eu estou aqui conversando com vocês, é para aprender, então estamos todos abertos a isso. Doutora, eu queria fazer uma pergunta. Como eu posso reconhecer uma pessoa com depressão? Assim, como a gente está falando de ansiedade, tem uma ligação à ansiedade e à depressão? Ela gera? Sim. A ansiedade normalmente ela está atrelada à depressão. Se a gente for para os guidelines da literatura médica, da psiquiatria, vai ter definições para depressão de várias formas. Mas, assim, resumidamente, é o transtorno depressivo maior e menor. Isso tudo depende da quantidade de sintomas, do tempo que eles se manifestam e da profundidade dos sintomas. Quando
pessoa já está assim tem fatores debilitantes que prejudicam a sua vida social, laboral, financeira, quando já há uma certa limitação ou incapacidade, a gente fala de transtorno depressivo maior. Mas também existe uma linha tênue entre depressão maior e menor, que seria um estado deprimido. Na verdade, é aquela pessoa que ela não tem sintomas gritantes, mas uma pessoa que já perdeu a esperança, aquilo que eu relatei antes. Uma pessoa com desânimo, com tristeza, perdeu o interesse pelas coisas que antes agradavam. E daí vem sinais de ansiedade, preocupações extremas, irritabilidade. A pessoa agressiva, às vezes, tem que investigar o que está atrelado a isso. A agressividade, muitas vezes, pode vir acompanhada de uma depressão. Olha, nunca pensei nisso. A agressividade pode vir acompanhada de uma depressão. Eu acho que a gente vê muito isso em algumas pessoas, quando ela cria essa defesa, ela não consegue acompanhar o seu ritmo pelo modo que ela está se sentindo nesse momento, né? É como se o meu normal, por exemplo, hoje eu estou falando com vocês, passei por uma depressão muito forte também no final do ano passado, no início desse ano. Hoje sou uma pessoa que depende de uma medicação, estou dependendo ainda de uma medicação para depressão, após um aborto espontâneo. Então, reconheço muito a sua dor também quando fala da sua sobrinha. Mas eu consegui reconhecer a minha necessidade, por ser uma pessoa considerada sempre muito positiva, eu percebi que eu não estava sendo, então que alguma coisa estava faltando em mim, que não só eu não conseguiria mais trabalhar o meu corpo sem algo externo para me ajudar a sair daquela situação. Então, quando eu cheguei na psiquiatria, quando eu fui para o remédio, eu consegui voltar a ser a pessoa que eu era antes, passando por aquele trauma sem esquecê-lo, mas vivendo aquele luto e tentando me levar. Aí eu vejo pessoas próximas de mim, pessoas da minha família, que sempre tivemos comportamentos diferentes em assumir ou em enfrentar situações, né? Porque todos nós somos ímpares, né? Somos diferentes. Que não tem essa condição de seguir atrelado, mesmo que talvez estivessem tomando uma medicação, né? Porque somos pessoas ímpares. Aí essa pessoa vem para a nossa vida e ela vem com agressão. Não pela intenção própria dela, eu creio, de fazê-lo, mas é uma maneira de se defender. Né? Eu vejo muito isso acontecer. A irritabilidade também, a pessoa está sempre irritada, irritadiça, pode estar atreladíssima a uma depressão, sentimentos de culpa. Aquela pessoa que está sempre se culpando de tudo. A pandemia, a culpa é dela. É aquela culpa excessiva, sabe? Que se culpa até quando ela é vítima de uma situação, é automático ela pensar que ela é culpada. Isso pode estar atrelado, sim, à depressão. São pequenos sinais, assim, que tem que investigar. Cansaço extremo, pessoa sempre cansada, sonolência, assim como também dificuldade para dormir ou aquele sono agitado, porque o sono, além de ser afetado por esses quadros de ansiedade ou depressão, ele também pode ser a causa. Tem que ver, pode ser consequência por estar sendo afetado por um quadro já instalado, mas ele também pode ser a causa. Pessoas que não dormem bem, elas têm mais chance de desenvolver transtornos da saúde mental. E dormir bem não significa dormir bastante, significa ter um sono reparador de qualidade. Como que a gente sabe se dormiu bem? Você acorda de manhã se sentindo descansado. Você passa o dia se sentindo tranquilo, se sentindo bem. Mas se você já acorda se sentindo cansado e a tua manhã já é cansativa, o teu sono não está sendo reparador. E muitas pessoas não percebem que elas não estão descansando. Então, uma das dicas que eu dou é usar o indutor do sono. Nós prescrevemos muito aqui no Brasil o Zolpidem, eu não sei se aí nos Estados Unidos eles prescrevem também.
fantástico, ele não é uma benzodiazepina. Prescreve o quê? Não entendi. Zolpidem. Não conheço. Mas assim, isso com segundo momento. Sempre vou partir de um indutor natural. Primeiro indutor natural do sono, chá de camomila, suco de maracujá ou chá de camomila, ou suco de maracujá ou chá Melissa não é bom? A melissa também, mas tem mais um que é excelente. Mas eu normalmente prescrevo suco de maracujá. Erva cidreira. Também. Esses todos são indutores, mas junto 4 gotinhas de óleo de lavanda ou alfazema na fronha do travesseiro. Até para as crianças. É um indutor natural. Então, a criança que dorme bem, o adulto que dorme bem, o idoso que dorme bem, bom, já tem 50% aí de prevenção para transtornos, porque o cansaço extremo, ele também leva à exaustão, que, por sua vez, pode começar a produzir quadros aí a depressão pode vir por uma exaustão extrema. Pode. Como dores crônicas, aquele paciente que tem dor há muito tempo, por exemplo, a fibromialgia. Existe causa e consequência. Sabe se a dor crônica ela causa a depressão ou se a depressão abre portas para vir as dores crônicas. As duas versões são reais, são verdadeiras. Mas então a dor crônica, a pessoa que sempre tem dor, ela vai ter um quadro de depressão com certeza. Doutora, tem as perguntas aqui bem interessantes. Ô, Flávia, lê aí para nós essa do Gustavo Mustafa. Eu estou transmitindo ao vivo pelo Instagram, aí eu não consigo... Então beleza. Mas ele acabou de aparecer para mim, Flá, ela não viu minha pergunta. Não, mas é tão interessante, e a da Vanessa também. Então, o pessoal que quiser fazer pergunta, aproveita aí a doutora. Olha só, olá, Débora, boa noite. Existe alguma possibilidade de diagnóstico de depressão e ansiedade vindo de sintomas relacionados a deficiências digestivas? Para ser mais preciso, deficiência de maltose e sacarose. A deficiência de enzimas, o que ele está querendo dizer. Na verdade, a literatura médica ortodoxa, ela não tem assim isso muito claro. Mas se a gente passar para a medicina integrativa, a nova medicina germânica, por exemplo, a medicina quântica, sim, com certeza eles vão assinar embaixo que sim, qualquer transtorno digestivo, respiratório, processos alérgicos, muito comum vir de problemas de depressão ou de ansiedade, né? A pele, por exemplo, é o primeiro órgão que grita. O corpo fala, né, doutora? Mal resolvido, a pele é a primeira que vai gritar. O sistema digestivo também, né? A nova medicina germânica é bem interessante. Num outro momento, quem sabe a gente fala sobre isso, que é uma nova tendência que está vindo aí e leva a medicina ocidental quase para a medicina oriental, assim, sem fugir dos protocolos ocidentais, que é o que eu gosto, meio termo, né? Eu fico mais ou menos no meio, assim, porque não acho que é só medicina alternativa que vai funcionar, mas também acho que ser muito ortodoxo com todas as guidelines, os protocolos, as diretrizes da medicina ocidental, cega um pouquinho o profissional. Mas com certeza tem correlação. Eu creio que, assim, tudo que afeta o corpo, ele tem que soltar de alguma forma, né? Quando a gente está estressado, o cabelo cai, tem várias consequências que o corpo reage, né? Quando a mente não está sadia, quando o emocional não está bem. Então, eu creio que todas essas coisas vão massacrando o organismo da gente, vai tendo que sair por algum lugar. Então, eu creio que é assim que vai acontecendo, né? Existe um aparelho chamado biorressonância, que agora está entrando... Nos Estados Unidos você já tem aí, está entrando agora no Brasil. É um aparelho que faz vamos dizer, um check-up da condição energética do corpo. Então,
Como é o nome? Eu vou comprar esse aparelho, doutora. Então, eu estou providenciando, acredito que começo do ano que vem eu já tenha ele. Quem sabe lá para os Estados Unidos faço aí com vocês. Nossa, que legal. Mas Um aparelho que mede energia. Resumindo, sim. A senhora disse bioimpedância, é isso? Biorressonância. Biorressonância. Gostei desse. Interessante. Oi? Não, interessante o nome, biorressonância. Sim. Diferente. E aí vai medir níveis diferentes de energia, onde, por exemplo, em qual órgão que se concentra, que não está legal, né? Que teoricamente tem mais toxicidade, praticamente não está bem. Então, na verdade, ele faz uma prevenção do que tu faria com o que causaria nesse órgão daqui a algum tempo. Nossa, que interessante. Biorressonância. Vamos anotar isso aqui. Isso é um exemplo bem simples do que a senhora acabou de dizer. Enquanto paciente de acupuntura há alguns anos, eu perdi a... O que causaria nesse órgão daqui a algum tempo? Ok. Nossa, que interessante. Eu peço desculpa aqui. Biorressonância. Vamos anotar isso aqui. Um exemplo bem simples do que a senhora Está tendo retorno. Vamos ver se melhora. Fechei. Eu tive que fechar mesmo o meu Facebook, então não consigo ler, tá? Desculpa. O que eu ia dizer é que eu fiquei muda, eu fiquei sem ouvir vocês, então eu não sei se eu cortei essa hora, quero pedir desculpa. Mas eu fui paciente de acupuntura por algum tempo, por um bom tempo, por dores crônicas, e isso ficou muito claro para mim. Agora, esse equipamento, ele vem realmente, na medicina ocidental, ele vem como algo maravilhoso, né? Porque uma das coisas que a acupuntura trabalha é justamente quando a agulhinha entra, ela entra para disseminar, para fazer correr a energia que está naquele ponto da inflamação, né? Então, por exemplo, tem dor no punho, é porque aqui eu tenho pontos inflamatórios onde o meu sangue não está circulando corretamente, ou outras coisas mais. Na acupuntura, para quem não conhece, é uma explicação bem basiquinha. Então, se você apertar um dedo na janela, como já aconteceu comigo, a gente tende a não querer tocar, quando, na verdade, você deveria massagear, se for possível, porque você pode, com a sua própria massagem, mesmo com dor, ficar sem nenhum hematoma, ficar sem aquele roxo. Por quê? Porque você está fazendo a energia circular naquele ponto inflamatório. Então, esse equipamento, ele parece, assim, ser uau mesmo. Pode vir para os Estados Unidos. Não, já tem aqui, ela falou, não é isso, doutora? Acho que ela devia vir para cá atender a gente, Mônica. Mas se vocês não encontrarem nenhum profissional que faça até o ano que vem, eu me comprometo de levar o meu e fazer em vocês. Gratidão. Uau! Já vai lá, olha só, vai vir para lançar o livro aqui nos Estados Unidos e já vai trazer o aparelho. Ninguém segura essa doutora aqui, né? Agora, doutora, eu queria que você respondesse também a pergunta aqui da Vanessa Brito, tá? Que é a nossa parceira aqui também da rádio. Ela falou que eu acordo cansada e tenho fibromialgia e também tomo frontal. Então, isso que você falou também pode, por causa da fibromialgia, ela pode desencadear uma depressão, é isso? Se ela não cuidar, o que a gente pode falar para ela? Sim, inclusive, em casos de fibromialgia, se usa muito algum antidepressivo. A gente resiste um pouquinho aos antidepressivos farmacológicos, mas na fibromialgia, 99% dos pacientes, eles estão com algum antidepressivo. O frontal não é antidepressivo, né? Ele vai para benzodiazepina, para a família ali dos ansiolíticos, mas daria para pensar num antidepressivo, numa dosezinha bem leve, um antidepressivo tranquilinho, bem moderno. Tem aí vários, não vou fazer propaganda, mas quem sabe tem que avaliar para ver se ela já precisaria de... né? Porque suaviza as dores, suaviza em termos. O antidepressivo, ele vai melhorar
Mas vamos lá, a proposta era fazer uma propaganda de antidepressivos gratuitos e naturais. Quem sabe ela começa com os antidepressivos gratuitos. E aí, se não funcionar, ela vai para a linha farmacológica. Então, existem 4 antidepressivos, os principais. Eu falaria de 4 antidepressivos naturais e gratuitos, que a gente encontra aqui em Santa Catarina, na Argentina, aí nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Eu vou falar da dopamina. Uma forma de obter dopamina é ou através de um antidepressivo farmacológico, que vai produzir a dopamina no organismo, ou a gente vai produzir ela através de exercícios regulares, a prática de dançar, por exemplo, de dar uma caminhada, vai produzir dopamina. E ela é um antidepressivo natural. Dormir às 7, 9 horas de forma correta, né, de forma reparadora. E uma coisa interessante que é um mecanismo de produzir dopamina sem precisar comprar aquele antidepressivo caro do laboratório, é comemorar. Comemorar cada conquista. Ninguém precisa ganhar na loteria para comemorar. A gente pode comemorar o fato de acordar de manhã, sentir as pernas, sentir que os pés estão ali, até as unhas dos pés a gente pode comemorar que elas estão ali. Então, ter o hábito, desenvolver o hábito de comemorar pequenas coisas. Isso produz dopamina. E dopamina é um antidepressivo natural. Quer dizer, na verdade é endógeno, mas a gente tem que buscar através dos antidepressivos farmacológicos para eles induzirem a produção de dopamina no organismo. A gente pode fazer, através de pequenos hábitos, a mesma produção. Isso é um. A ocitocina, por exemplo, que é um outro antidepressivo, que a gente aumenta os níveis da ocitocina através da meditação, da oração. O hábito de abraçar alguém produz ocitocina. Se você já está querendo ficar depressivo, já manda embora aquele estado deprimido. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente não pode abraçar, né? Quantas pessoas tinham o hábito de abraçar? Tem pessoas que são muito do abraço. Eu gosto de ficar tocando e abraçando. Então, dá para trocar, dá para fazer abraço terapia. Oi? Quando eu leio abraços virtual, eu olho assim, eu não consigo me encaixar em abraços virtual. Não é a mesma coisa. O toque, gestos de curiosidade produzem ocitocina. Pequenos gestos. Quando a gente faz algo bom, não é por que a gente está fazendo. Óbvio, o outro vai ter o seu benefício, mas pra gente, a gente produz níveis de ocitocina. Sensação de prazer. Então, eu estou anotando aqui para o pessoal, desculpa, que está seguindo. Colocamos a dopamina, colocamos a oxitocina. Qual o próximo? Tem a endorfina. A endorfina é através de atividade física, dar uma caminhada, dar uma pedalada, prática de hobbies. E interessante cantar, dançar, mas a principal forma de aumentar a endorfina não é nem atividade física, é rir. A pessoa que rir o tempo todo, claro, não vai ficar rindo o tempo todo, né, em situações ruins, mas por que não rir nas situações ruins? Produz endorfina, então já tem aí uma... Assista filmes de comédia. A gente pode rir. É aquela famosa frase de levar mais na esportiva a vida, né? Por que sofrer tanto com as coisas? No momento que ri até dos problemas, até das dificuldades, os níveis de endorfina estão lá em cima. Então, nossa bioquímica cerebral já começa a modular as nossas emoções favoravelmente. E o quarto é a serotonina. A serotonina tem várias formas de aumentar, como desfrutar a natureza, a gente aumenta os níveis de serotonina. Aquela pessoa que, quando está passeando de carro,
olha para a árvore, olha para o parque, mas não olha para o edifício. Né? Ela desfruta a natureza, não a arquitetura humana. Eu estaria elevando os níveis de serotonina. Lembranças de momentos especiais, mas o principal fator que aumenta a serotonina é o agradecimento, a gratidão. É ser grato por tudo. Quando a gente começa a desenvolver esse padrão mental de agradecer as coisas, até as coisas ruins, como oportunidade de crescimento, a gente faz a serotonina ir para as nuvens. Então, aí a gente tem 4 neurotransmissores importantes, antidepressivos importantes, produzidos de uma forma gratuita, natural e fácil. Que legal. Nossa, interessante aqui, ó. Que é os antidepressivos gratuitos, né? Agora, vamos falar uma coisa. Existe algum tipo de alimento que pode regular o humor dessa pessoa que está no momento de depressivo? Existe algum alimento? Sim, na verdade, os alimentos, de uma forma geral, eles vão influenciar o humor da pessoa, seja por um bom humor, seja por um mau humor. Assim como sensação de inflamação corporal. A dor crônica, ela pode estar vindo, por exemplo, por um alimento específico que a pessoa come. Por isso a gente divide os alimentos em anti-inflamatórios, pró-inflamatórios, antidepressivos e aqueles, vamos chamar de pró-depressivos. Alimentos, por exemplo, que a gente tem que evitar, que deixam o organismo em estado de inflamação, que produz dor, né? Dor crônica. Gorduras saturadas, gorduras trans, tudo que é processado, enlatado. Vocês americanos adoram comprar tudo pronto, né? Vocês têm essa cura de comprar tudo pronto. Então, aí a gente está... São alimentos pró-inflamatórios. A tendência é de deixar o corpo mais cansado, num estado mais inflamado. E aí, consequência de, enfim, dores. Os carboidratos refinados, como pão francês, as massas, as geleias, açúcar refinado. Mônica, esse é um momento difícil, doutora. Deixa eu respirar. Eu amo pão, tenho paixão por pão. Pãozinho com manteiga e café com leite, doutora, como que eu tiro isso? Farinha branca, açúcar, sal podem criar no cérebro humano as mesmas dependências da cocaína. Isso é estudo científico. Sim. E a pessoa tem abstinência quando para. Como que você tira isso? Você vai trocar por outra coisa que te dê prazer, porque na verdade você está dependente de algo que te produz níveis transitórios e curtos de neurotransmissores que te dão prazer. Como? Fazendo, por exemplo, uma atividade física, alguma coisa que você goste, né? A gente não diz para a pessoa ir para academia se ela não gosta da academia. Eu, por exemplo, eu detesto. Vou falar aqui, odeio academia. Eu gosto de caminhada, eu gosto de caminhada. Eu sou das únicas pessoas do Brasil que não vai para academia, eu acho. Porque eu detesto academia. Mas eu gosto de pedalar, por exemplo. Exato, são coisas na natureza eu gosto de fazer. Atividades na natureza. Pedalar, eu gostava de jogar tênis, mas academia não. E aqui no Brasil a gente está numa fase que se a pessoa não vai para academia, ela é praticamente um extraterrestre. Uau! Tá nesse nível? Tá nesse nível, tá complicado. Mas assim, você pode trocar então aquele teu pãozinho que te dá uma sensação de prazer por algo que vai te dar uma sensação de prazer também. Por exemplo, uma atividade física ligada à natureza. Se tu for para academia, tu vai ter sofrimento emocional. Né? Se eu for para academia, eu vou ter um sofrimento emocional. Eu não vou ter a satisfação que eu vejo tem pessoas que têm. Então, isso é muito individual. Olhar o indivíduo, não dá para passar uma fórmula pronta. Hoje, nós temos isso muito impregnado de que qualidade de vida, de que saúde vale a boa alimentação e atividade física. Em partes, mas eu discordo, porque é como se tudo se resumisse a isso. Se nós não tivermos uma boa qualidade de sono e
uma boa qualidade de padrões mentais, não adianta ficar 24 horas por dia na academia e comer só alimentos fitness. É parte do processo. Mas não é o Doutora, então, qual é o cardápio aqui da felicidade? Existe um cardápio da felicidade aqui para a gente viver melhor, feliz? Se existir, conta pra gente. Existe. O cardápio da felicidade é o que melhora os níveis de humor, assim, fantasticamente. Vocês podem fazer o teste, tá? Em poucos dias já começam a ver a diferença. Optar por ter sempre por perto castanha do Pará, não sei se vocês têm facilidade de conseguir isso aí nos Estados Unidos. A castanha do Pará? Nozes, amêndoa. Nozes, amêndoa, aham. Oleaginose. Porque elas são em ácido alfa-linoleico, que melhora os níveis. Esses alimentos são ricos em ácido alfa-linoleico, que melhoram os níveis de bom humor. Temperos como alecrim, açafrão. O açafrão é fantástico. O açafrão Opa! Um antidepressivo. Açafrão, os goianos mineiros de plantão, olha aí, ó, açafrão. Na galinhada. Aqui ele é um antioxidante, ele melhora a imunidade. O açafrão é show de bola. O espinafre, que é rico em B, complexo B, beterraba. Complexo B. Doutora, aquela injeção de B12, ela é real? Ela é boa mesmo? É indicada? Eu vou te dizer qual é a melhor injeção de B12 que existe. Ovos. Comer ovos. Porque hoje eu comi 2, cozido. Uau! Porque o pessoal fala injeção de B12. Mas anyway. Arroz integral tem B12. Arroz integral. Ovos é um alimento. Abóbora tem o B6. Enfim, espinafre é rico em complexo B também. Né? E tem alguns carboidratos bonzinhos, que a gente chama de carboidratos complexos, que além do arroz integral, que eu já falei, a batata doce, a lentilha, o feijão, que eu acho que vocês não têm muito acesso aí. Como é que tá? Como é que vocês estão de abastecimento de feijão aí? Não, tá ok, tá tranquilo. Porque normalmente fora do Brasil é mais difícil de conseguir feijão, né? Mas é rico. Nós temos supermercados brasileiros aqui. A Filadélfia é de comunidade de brasileiros, então tem servido com relação aos alimentos do Brasil. Ótimo. Tenho que ir conhecer a Filadélfia. Será muito bem. Doutora, eu queria fazer mais uma pergunta. Eu estava aqui olhando. Eu queria saber que higiene do sono. O que significa higiene do sono? E como isso pode afetar a nossa vida? O que é higiene do sono? Eu nunca ouvi falar nisso. Então, como eu disse, que o sono ele precisa ser reparador, né? Se o sono fosse bom, a gente nem dormiria. Aquelas pessoas que dizem, para que dormir? É perda de tempo. Não é. O sono é uma boa qualidade do sono é o que faz o teu organismo funcionar perfeitamente, além de prevenir depressão. Por quê? Porque tu vai estar descansado. Então, como é que você dorme bem? Porque eu dei uma dica de como detectar que o teu sono não é bom. Mas como você dorme? Fazendo a higiene do sono. Os indutores naturais, por exemplo, do sono, como a alfazema. A alfazema é fantástico. Eu não sei se vocês têm acesso. Vou comprar amanhã. Não tem. Porque aqui no Brasil mesmo é um pouco difícil a alfazema. Eu tive que encontrar pelo Mercado Livre. Mas a alfazema pode ser o óleo de lavanda também. Pinga umas gotinhas, 4 gotas, na fronha do travesseiro. Bom, o chá de camomila, mas principalmente... E a higiene do sono? É a higiene do sono. Mas a higiene do sono começa tardinha. Quando você chega em casa e você deixa poucas luzes. Não liga todas as luzes da casa.
você deixa menos luzes, menos o barulho, o som das coisas mais baixinho. Por quê? Se você deixar as luzes todas ligadas ou e ficar com o celular ou na televisão e dormir naquele momento, a tua pineal não produz melatonina suficiente, porque a melatonina que vocês aí têm de uma forma fácil, de fácil acesso, a melatonina, que é o hormônio do sono, ela só é bem produzida com níveis baixos de luz e preferencialmente com nível 0 de luz. Então, à noite mesmo, quando você dormir, o ideal é não ter nem aquela luzinha da televisão, aquela luzinha vermelha lá no cantinho, nada, nem a luz do celular, deixa o celular no outro cômodo da casa. Tá? E uma técnica é usar o tapa-olho, porque a ideia é 0 luz, para a melatonina funcionar de verdade. Nossa, que legal. Doutora, ô, Flávia, desculpa, você tá aí, eu tô vendo que você quer falar alguma coisa, fala aí. Fala, Flávia. Eu acho que essa rotina... Eu me empolgo. Essa rotina do sono, né, a gente volta a falar na palavra rotina e eu volto a falar com os pais, novamente, né, os familiares que estão nos assistindo. Como é importante que a gente crie a rotina. E eu tendo em casa um marido, também sei que mesmo para os adultos isso é muito difícil, né? Quantos de nós ainda acham que para dormir tem que deixar a televisão ligada, né? E a doutora mesmo disse, quantos de vocês não perceberam ainda que tem algo no seu organismo que não está correspondendo a isso? Que não está fazendo valer. Acordou de manhã achando que limpou 5 casas, né? Durante a noite. E quem de vocês não conhecia, ou quantos de vocês conheciam a palavra glândula pineal? Para começar a ficar atento assim mesmo, para começar a ficar atento ao que está acontecendo no nosso organismo. Então, acho que é um programa de muitas descobertas para muitos dos que nos assistem agora e de bastante reafirmação também. E eu digo que muitas coisas que reafirmam para mim alguns conteúdos que eu gosto e que eu sigo e que eu tenho que melhorar bastante. A importância dessa desconexão, né? Quando a gente diz... Põe o telefone de lado ali por 1 hora antes de você se deitar, diminui a luz do quarto. A gente tem aqui uma facilidade muito grande de comprar um vaporizadorzinho com um olhinho. Coloca um olhinho ali de lavanda, deixa ele ali no seu quarto. Agora tem um elétrico, que inclusive a Andreise, aqui da Filadélfia, aqui região está vendendo. Não é que eu estou fazendo propaganda, mas é um aparelho muito bacana, doutora. Chama Aromaplan. Eu estava vendo outro dia, a gente estava fazendo a propaganda dela, top. Eu quero um daquele. É um investimento aquilo. Super bacana que tenha essa possibilidade também. Acho bastante legal. E às vezes a gente acha que, por exemplo, esses aparelhinhos com esses aromatizadores, a gente pode comprar numa loja nos Estados Unidos aqui, que não é o mesmo da Andreise, não conheço dela, por favor, não me entendam mal. É bem profissional. Mas, por exemplo, no Five, que é uma loja que tem de $5 abaixo, a gente consegue comprar um aromatizador e comprar os olhinhos. E às vezes a gente fica achando que é só uma coisa a mais para deixar ali no canto da casa, quando na verdade não é. É algo que pode auxiliar assim, na sua saúde. Você que tem problema, por exemplo, com asma ou problemas respiratórios, você pode comprar esses olhinhos cítricos que ele ajuda você a liberar na sua respiração. Eu tenho aí uns 5 ou 6 olhinhos só, não sou a sábia do assunto, mas acho assim uma delícia entrar no quarto e sentir aquele cheirinho na hora de deitar. Então, acho que vale muito a pena, são dicas assim valiosas mesmo. Muito obrigada por trazer tudo isso para nós, para aqueles que não sabiam, um conhecimento, né? Acrescentando algo novo, para aqueles que já sabiam, reiterando, tomando posse aí do que pode fazer para melhorar. E assim, para complementar também, doutora, todo esse montante, o que manda também é aqui dentro a mudança de comportamento, né? A parte mental, que eu creio que, em primeiro lugar, é isso ou não? Mudança, os comportamentos mentais, conforme eu estava lendo aqui, também é prioridade. Não adianta, às vezes,
só fazer uma coisa, tomar um remédio, é ter a conscientização de melhora da própria vida, né? Alinhar. Essa é a verdade. Tomar posse. Sim. Sabe que o que rege a vida são as sensações que a gente carrega. E as sensações são experiências ou melhor, sentimentos, né? Que são experiências de sensações. Onde que brotam os sentimentos? Como é que eu posso gerenciar algo que eu estou sentindo? As pessoas certamente vão dizer que isso é impossível, porque é uma sensação. Como é que vai gerenciar aquilo? Da onde aquilo vem? O sentimento, ele nasce de um pensamento. Não existe sentimento sem a origem inicial no pensamento. O pensamento é a gênese de todas as sensações. Quem controla o pensamento é o consciente. Tá? Então, se eu tenho controle do meu pensamento, eu vou passar a controlar e gerenciar o que eu sinto. Mas nós estamos num modo automático. Nós trazemos padrões mentais de pensamentos já repetitivos, criados lá na infância, e vão percorrendo uma vida, adolescência, fase adulta, e a gente leva até a velhice. São praticamente, vamos dizer que o software mental, ele já está programado desde a infância, quando ele vai sendo montado com determinados padrões de formas de pensar. A gente traz lá da cultura familiar, da cultura do meio, e vai se padronizando uma forma de pensar. Consequentemente, nós vamos sentir o que nós pensamos. Então, a gente vai estar sentindo aquilo que foi criado lá atrás no nosso software mental. E esse sentimento ele vai virar um comportamento. Entendi. Aí já entra as crenças também. Sim. Né, que faz parte. Então, o ideal é a gente começar a ter controle do que a gente pensa. Porque se você tem controle do que você pensa, você consegue gerenciar e levar as suas sensações para algo positivo. Vai vibrar numa alegria, mas eu nem vou chegar na escala de Hawkins de vibração, né, na assinatura vibracional. Eu vou falar de algo muito da neurolinguística, realmente de padrão comportamental, que nasce dos sentimentos que, por sua vez, vieram dos pensamentos. Comecem a fazer diariamente um controle do que se pensa. Quando você parar e estiver se sentindo mal, você toma um tempo e pensa o porquê que você está se sentindo daquele jeito. Onde que originou? Que horas que originou? O que você sentiu? O que você pensou? E para de autossabotagem. Vai lá e muda o comando. É como se a gente fosse por um rádio, mudasse a estação de rádio, muda de música. Não fica ouvindo aquela música. Você não é obrigado a música que te faz mal. Vai lá e muda. Isso é o pensamento. Então, isso é isso que eu proponho no próprio livro, de voltar a ter as rédeas da vida e gerenciar o que se quer. A gente pode escolher o que sentir. E o corpo... Eu tenho alguma... desculpa, pode continuar. Não, e consequentemente o corpo vai externar a saúde, porque tudo isso resulta em uma vida mais saudável. Obviamente com os hábitos que nós já conversamos, mas o padrão mental é o mais importante de todos. Eu tenho uma amiga, uma amizade aí desde os 16 anos de idade, e sempre que a gente se encontra, a gente toca em alguns assuntos. Eu vejo que ela volta sempre nesse assunto, que são as músicas, né? Eu tenho uma relação muito forte com cheiro e com música. Cada um de nós nos identifica com algo das memórias e tal, e para mim é cheiro e música. E ela, sabendo disso, todas as vezes que nos encontramos, ela fala assim: outro dia eu ouvi tal música, lembrei de você. Ou então ela diz: lembra quando aconteceu aquela situação assim, assim, assado?
E aquela música, Flá, outro dia eu ouvi, você acredita que eu chorei de novo? Aí eu acho engraçado, porque a minha relação com ela é muito aberta, né? Então eu já reajo de uma maneira diferente que eu reagiria com outra pessoa, obviamente, porque ela é minha amiga próxima. Mas eu pergunto, por que é que você ainda coloca aquele CD para tocar? Por que, que você quer fazer o seu cérebro reviver, repensar aquela emoção que não é saudável por você? Você não tem mais 16 anos, né? Então, como que você passa, como que você vive o luto da situação, como que você segue adiante, como que você amadurece o seu pensamento para viver novas emoções e valorizar as boas emoções para criar aí a nossa dieta, os nossos antidepressivos naturais, se você continua revivendo um processo que, mesmo terminado, ainda tem uma notoriedade no seu organismo, né? Se ainda te faz chorar, se ainda te faz sentir, ressentir tudo aquilo, eu acho que é muito do que a senhora acaba de dizer mesmo. Como você pode tomar a rédea, né? Teve até um tema aí recentemente e que eu gosto muito, que é o domínio próprio. Até para aqueles que são cristãos, que estão nos assistindo agora, as igrejas trabalharam esse tema por muitos anos nessa história mais recente. O domínio próprio, ele vai muito além até do livre-arbítrio. Porque você pode fazer tudo, mas nem tudo lhe convém. Mas como é que você faz tudo isso? Como é que você reage, né? Reagir como Cristo ou agir como Cristo? Porque para agir eu tenho um pré-momento, né? Eu penso o que eu vou fazer. Olha, eu pensei que hoje eu viria participar dessa live, eu li a respeito da doutora, eu vi se eu conhecia ou gostava do assunto. Aí, como eu vou reagir se alguma pergunta aparece, ou se alguém atravessa aqui na frente da câmera, ou se o meu computador para de funcionar? Então, quem é você com o seu domínio próprio, tentando trabalhar a seu favor momentos também, lembrando que ninguém está falando aqui que você não precisa de medicamento, que o seu sentimento é uma frescura, que depressão não é nada a ver, que depressão se cruzava, como é que é? Se curava com varinha de marmelo, com chinelinho de mãe. Imagina. Não tem nada disso. Nós, em momento algum, estamos dizendo isso, né? Mas a gente tem hoje uma pessoa especialista na área falando para nós que nós temos glândulas, que nós temos químicas no nosso cérebro, no nosso organismo, que está tudo aqui dentro dessa caixinha, nos dizendo que temos como melhorar isso. E eu acho que o ser humano é incrível, né? Ô, doutora, olha só, eu estava vendo aqui, você também é pós-graduada em medicina estética, medicina integrativa, é isso? Da Associação Brasileira de Neurociências e Comportamento. Sem comentários, né? Comportamento, neurociências. Uau! A gente já falou tudo. Live, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre PNL, pode? Apesar de... Aqui o programa é dela. Apesar de que tudo que se falou, eu sei que é uma junção, é um conjunto, um pouquinho de cada coisa, mas para quem ainda não conhece o que é, como fazer, coisas assim. Desculpa, eu não entendi, cortou. PNL. A doutora está falando sobre PNL. Tá ruim, eu tô vendo que tá chiando o meu aqui. Se a senhora puder falar um pouquinho sobre o que é, como é, para que a gente... Eu sei que tudo que foi falado hoje já tem um engajamento, mas talvez as pessoas que estão nos assistindo não tenham conhecimento disso. Por favor. A PNL, a Programação Neurolinguística, se eu tentar resumir, só para tentar esboçar um pouquinho, é usar uma linguagem. O ser humano fala diferente com ele mesmo, se ele quiser, e ele interage diferente com as pessoas. Vamos dizer que é uma
são ferramentas, são recursos de como fazer a mesma coisa de uma forma mais eficiente. E aí existem vários recursos, várias ferramentas da PNL que eu até, inclusive, tinha pensado de usar uma aqui e fazer uma meditação guiada hoje, mas não vai dar tempo, eu acho, até porque eu preciso de uma musiquinha, fazer algo parecido que eu fiz numa palestra que eu dei o ano passado. É uma ferramenta da PNL que a gente faz as pessoas voltarem à sua infância, irem para o futuro visualizando seus sonhos e ressignificando seus problemas. Então, a gente faz várias coisinhas usando algumas ferramentas. Vamos fazer um combo de ferramentas da PNL numa única meditação guiada. Mas eu acho que vai ter que deixar para a próxima com uma música. A gente pode falar sobre esse tema, sim. Né, assim, pegar... Quem participar, vem pronto para participar das meditações. Usar as ferramentas de forma terapêutica, para sair diferente da live. Com certeza, eu garanto, sai diferente. Que delícia! E aí, tá vendo, Flaviane? Tá vendo? Nós vamos preparar uma específica, né? Sim. Aí a gente, né, comunica o pessoal, chama o pessoal, pede o pessoal vir pronto, vai ser bem legal, vai ser interativo. Nós podemos terminar o tema agora de setembro, a respeito do Setembro Amarelo, e de repente convidar a senhora para voltar no primeiro programa de outubro, para dar essa abraçada. Exato. Prepara, dá tempo de preparar? Dá, já tenho. Eu só preciso eu vou produzir um espaço, porque hoje eu fico assim, né, fiz em casa, mas vou produzir um espaço. Então, legal. Vocês que estão nos assistindo agora já sabem que vai ter uma próxima oportunidade. Preparem-se, primeira semana de outubro, Sororidade em Alta, a doutora Débora Dalabrida vai voltar aqui na Rádio Fini. Gente, vamos aproveitar aqui e mandar um beijão aí. Você tá vendo, amiga? Tanta gente aqui que mandou abraço. Tem uma pessoa aqui bem bacana, deixa eu ler, que falou assim, a doutora cadê aqui? Jonas Samuel, assistindo aqui do Rio Grande do Sul. Essa médica incrível, pessoa iluminada, profissional exemplar. Saudades, amiga. Depois você tem que responder para todo mundo lá, hein? Ai, beijo para todos. Que legal. Pessoal que entrou. Nossa, tem bastante conteúdo. Gente, vale a pena. Você que está entrando agora, volta depois. Nós vamos encerrar aqui. A gente estava falando sobre ansiedade, depressão, mas olha, até sobre PNL nós falamos, aí deu uma pauta, comportamento, padrões mentais, enfim, controle emocional, alimentação, cardápio da felicidade, higiene do sono. Nossa, é isso? Legal. Pessoal que entrou. Nossa, tá tendo delay, né? Eu tô falando, tá vindo retorno. Tô ouvindo aí. Mas, enfim, doutora Débora, eu agradeço. E para vocês também que estão assistindo, olha, acabou de sair um e-book show de bola aqui. Para você estar adquirindo esse e-book também, você pode entrar nas plataformas da Amazon, né, doutora? Aonde mais a gente pode encontrar o seu livro? Olha, eu nem tenho certeza, mas acho que na Apple Store, na Cultura, na Saraiva. Cultura, Saraiva, Amazon. O Segredo do Diamante Dourado. Uma jornada em busca do tesouro sagrado da mente humana. Nossa, fantástico. É isso? Ai, meninas, gratidão pelo momento de passar com vocês, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de experiência com a comunidade brasileira aí nos Estados Unidos. Assim, uma honra absurda que eu tenho para agradecer e tentar, talvez, com alguma coisinha, modificar para melhor a vida de quem ouviu e que amanhã seja um novo dia, que a mente se abra para novas possibilidades e vamos pensar com saúde, né? A vida é saúde, buscar através dos padrões mentais, das mudanças de hábitos, a melhorar, porque sempre que a gente pode melhorar, ter um pouco mais de qualidade de vida, é positivo e a gente está aqui para evoluir. Exato. Gratidão. Gratidão também.
Gente, obrigado mesmo de coração. A gente vai continuar em contato. Depois nós vamos colocar aqui a capa do livro para vocês, aonde vai estar as plataformas. Doutora, para entrar em contato com a senhora, tem o Instagram também, né? Podemos colocar aqui o Instagram? Pode. Legal. Pode. Então, nós vamos colocar o Instagram da doutora Débora. E realmente, assim, vale a pena bater um papo. Telemedicina também, doutora? Telemedicina? Tá atendendo no telemedicina? Quem sabe? Pois é, ó, tô lançando a doutora Della Brida aí, ó, telemedicina. O que é bom tem que compartilhar, né? E nós vamos voltar, é isso, Flávio? Nós vamos voltar na primeira semana de outubro, a gente vai organizar certinho? Eu deixo aqui nosso convite, então, muito especial à senhora, que na primeira semana de outubro possa participar conosco e organizar, então, essa meditação. A esses que estão nos assistindo hoje, os que nos assistirão a partir de mais tarde, quando for para o YouTube ou nas nossas plataformas. Vai subir para o YouTube, né? Fica aí todo esse conteúdo tão especial e trabalhado para vocês, com essa maravilha de partilha, e que daí na próxima semana, na primeira semana de outubro, a gente possa fazer essa meditação junto, até para vocês entenderem que nem é tão difícil assim meditar, né? Essa entrega, é necessário começar de algum ponto. E só uma vírgula mesmo. Foi interessante quando a doutora falou sobre como criar os nossos hormônios gratuitamente, né? Como exercê-los, como a origem deles em nós, e ela menciona lá a yoga, né? Lembrou muito da doutora Andréa também, dizendo quantos hormônios femininos na TPM, em outros momentos do mês, podem ser regulados através da prática da yoga. Fica aí mais uma dica, mais uma profissional. É verdade. Isso, né? Sim, legal. Perfeito. Muito obrigada. Uma boa noite a todos vocês que nos assistiram. Eu vou ficando por aqui. Boa noite, meninas. Boa noite, doutora. Muito grata mesmo, viu? Foi muito bom. E, lógico, quando tudo isso passar, eu tenho certeza que nós vamos fazer o lançamento do seu livro aqui nos Estados Unidos e preparar uma palestra para esse povo maravilhoso aqui da nossa região. Assim seja. Certo? Então tá bom. Gente, beijo. Obrigada por vocês terem aí assistido conosco. Pode colocar perguntas aí que a doutora Débora vai entrar depois e vai olhar. Certo? Beijão. Com certeza. Vai. Com certeza. Beijo. Boa noite.